Mateus, capítulo 7, versículo 24, vamos ao texto. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Pode parecer óbvia essa comparação, mas não é tão óbvia assim. Vocês sabiam que, independente de terremoto ou alguma coisa, quando o alicerce não é bem feito de uma casa, quando um estudo do terreno, quando uma planta baixa, quando um estudo arquitetônico, enfim, não é projetado, calculado, sei lá, mais para frente a estrutura da casa pode apresentar problemas, rachaduras e, em casos extremos, até o edifício pode ficar condenado. Espiritualmente também temos a mesma coisa. Mas uma casa edificada sobre a rocha é outra coisa. Essa não cai de jeito nenhum. Com a palavra o Pseudo Crisóstomo, padre da Igreja Anônimo do século V, ele nos ajuda a entender essa maravilhosa comparação de Jesus a respeito do homem prudente. E todos nós queremos sê-lo. Não disse, pois, considerarei como um homem prudente aquele que ouve e faz, mas é semelhante a um homem prudente. Portanto, aquele que se assemelha é um homem. A quem, no entanto, se assemelha? A Cristo. Cristo, pois, é o homem sábio que edificou sua casa, isto é, sua igreja, sobre a pedra, isto é, sobre a firmeza da fé. É semelhante a Cristo o que ouve suas palavras e as põe em prática. Este edifica sobre a pedra, isto é, sobre Cristo, que é todo o bem. Para que, sobre qualquer espécie de bem que alguém edifique, seja visto que edificou sobre Cristo. Assim como a pedra edificada por Cristo não pode ser destruída, também um cristão tal, que edificou-se sobre Cristo, não pode ser derrubado por nenhuma adversidade. Fantástico. Aqui ele dá, num certo sentido, dois significados para a palavra pedra. Primeiro é Cristo, segundo é a fé. Respondam-me, quando Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês acham que essa afirmação se refere a Cristo ou à fé de Pedro? Se refere à fé de Pedro? Que acabara de dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por isso eu te declaro, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa rocha que tu acabaste de pronunciar, inspirado pelo Pai, eu edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a fé de Pedro. Mas também está edificada sobre o próprio Cristo, que na verdade é o objeto da fé. Porque se a fé de Pedro é, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o conteúdo da fé é o próprio Cristo, o Filho de Deus vivo, que Pedro acabou de testemunhar. Portanto, são intimamente ligados a fé de Pedro e o Cristo, que é o objeto da fé de Pedro. Portanto, casa edificada sobre a rocha. Você, nas dificuldades, não vai ter nenhuma adversidade que consiga derrubar você, frustrar você, arrasar você, derrotar você, porque o seu alicerce é o Senhor. O meu Senhor, o meu Salvador, que não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel, diz o Salmo 120. Não há perturbação, não há provação, não há tentação que consiga arrasar a minha existência, que está edificada sobre ele e sobre a minha fé nele. Portanto, as duas coisas. Belíssima interpretação no meu entendimento. A rocha é a fé que nós professamos, que é a fé de Pedro. A rocha é o próprio Cristo, objeto da nossa fé.